Posso usar o freio 8 para trabalho em altura nas empresas? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar de um outro assunto polêmico. Será que eu posso usar o freio 8 como equipamento de trabalho ou de resgate na minha empresa? Antes da gente responder essa dúvida, não se esqueça, pessoal, deixa o teu like aí, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente está trazendo muito conteúdo relevante para todos vocês. E a gente está com vários conteúdos relacionados a trabalho em altura. Então acompanha a gente aí, veja os vídeos anteriores e acompanha a gente aí que a gente está trazendo praticamente um vídeo por dia para vocês. E agora a gente está com uma série de vídeos relacionados a trabalho em altura, trazendo muita informação relevante para vocês, que vai ajudar vocês também aí no teu dia a dia de trabalho ou nos teus treinamentos de trabalho em altura, ok? Então, vamos lá! Para começar, o que é freio 8? Nós temos alguns colegas que às vezes não vão saber o que é. Tiago, tá, mas o que é esse freio 8? Freio 8, pessoal, é esse equipamento aqui, tá? Ele é muito utilizado em técnicas de rapel. Também é utilizado em algumas técnicas de resgate. Então, esse é o freio 8. E a dúvida é, será que eu posso usar esse equipamento para executar atividades em altura dentro da minha empresa? Então, vamos estudar um pouquinho melhor. Primeiro que a gente precisa entender, para que você quer usar o freio 8? Ah, você tem um freio 8 na empresa no qual você trabalha? Para que você usa ele? Você usa ele para fazer rapel na empresa? Você usa ele para fazer acesso por cordas? Ou você usa ele como equipamento de resgate? Qual que é o seu objetivo em usar o freio 8? Então eu vou trabalhar em cima desses três temas aqui. Se eu for fazer rapel, acesso por corda ou resgate usando o freio 8. Será que a norma me permite usar esse equipamento nessas três atividades? Então, primeiro, o que nos diz o anexo 1 da NR35? Para quem não sabe, pessoal, o rapel é uma atividade de acesso por cordas. Por que eu falo que ele é uma atividade de acesso por cordas? Porque a definição do anexo 1 da NR35, que fala sobre acesso por corda, ele fala o seguinte, ó: para fins dessa NR, considera-se acesso por cordas técnicas de progressão utilizando cordas com outros equipamentos para ascender, subir, descender, descer ou se deslocar horizontalmente, no caso usando cordas, tá? Assim como para posicionamento no local de trabalho, normalmente incorporado 2 sistemas de segurança, etc. Tá? Então, o que acontece? O rapel, ele é uma técnica esportiva. Uma vez que você traz o rapel para as empresas, para as indústrias, ele passa a ser acesso por corda. Por quê? Porque a definição de acesso por corda do anexo 1 da NR35 são atividades de ascensão, descensão ou deslocamento horizontal ou posicionamento apenas com cordas. E o que você faz no rapel? Ascensão, descensão, deslocamento horizontal ou posicionamento somente com cordas. Ou seja, se eu for usar as técnicas de rapel do esporte na empresa, na indústria, ele vira acesso por corda. Se ele virou acesso por corda, eu não posso aplicar aquela técnica do rapel. Eu tenho que me atentar às exigências do anexo 1. E o anexo 1 da NR35 ainda fala o seguinte, que para as atividades de acesso por cordas, ou seja, se eu for usar o rapel, eu tenho que, na verdade, usar o acesso por corda. Então, eu não posso usar o rapel, eu tenho que usar o acesso por cordas. E ele fala o seguinte, o acesso por corda ele tem que seguir os procedimentos das normas técnicas nacionais vigentes. Que norma técnica é essa? ABNT 15.595. A ABNT 15.595 ela nos traz os procedimentos de acesso por corda. Que equipamento usar, como fazer, quais são as técnicas. Ou seja, eu não posso usar as técnicas do esporte rapel. Eu tenho que usar as técnicas definidas pela ABNT NBR 15.595. Tá? Fora isso, os trabalhadores que forem executar esses procedimentos têm que ser certificados seguindo as normas técnicas nacionais vigentes de certificação. Que norma é essa? ABNT NBR 15.475, que ele traz lá que o trabalhador tem 3 níveis de acesso por corda, N1, N2, N3,
e que ele tem que fazer um treinamento numa instituição reconhecida, acreditada, né? No caso, a gente tem algumas aqui no Brasil, que seria a Irata, a Bend, a NEAC, então ele tem que ser certificado por alguma dessas instituições ou qualquer outra que possa existir, que seja certificada para poder executar esses procedimentos, tá? Então aqui, para executar o acesso por cordas, lembrando, se eu for usar o rapel, na indústria é acesso por corda. E se eu for executar o acesso por corda, eu tenho que executar os procedimentos da NBR 15.595 e eu tenho que ser certificado conforme a NBR 15.475. Tá? É o que é definido no anexo 1 da NR35. Se você não atende esses pré-requisitos, está errado. A empresa pode ser multada por não seguir esses procedimentos. Tá? E quando... Ah, Thiago, mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, porque a NBR 15.595, ela define para a gente quais são os equipamentos para poder fazer descensão, tá? Ou seja, a descida. Por quê? Porque é utilizado o freio 8 no rapel para quê? Para fazer a descida com corda. Então, será que eu posso usar o freio 8 para fazer essa descida utilizando a corda? Então, o que diz para a gente a NBR 15.595? Ela fala aqui, ó, nos seus termos e definições, tá? O que é uma descensão? O que é uma descida? Tá? É um método de progressão no qual o profissional utiliza um equipamento de descida com bloqueio automático através da corda de trabalho. Ou seja, lembra que eu falei que utilizam-se o freio 8 para poder fazer a descida com corda? Ok? Então, pela NBR 15.595, para poder fazer a descida, eu tenho que usar um equipamento de bloqueio automático. Que equipamento é esse? Também é definido pela NBR, que é o descensor. Tá? É um equipamento mecânico de ação por indução de fricção com mecanismo de bloqueio automático, tá? Que permite o usuário realizar uma descida controlada e parar com as mãos livres a qualquer altura escolhida, tá? Por que eu estou frisando essa questão de bloqueio automático? Porque quando a gente usa o freio 8, tá, para fazer descida em rapel, se você tirar a mão desse freio 8, você desce, você cai, ele não te bloqueia. Ah, Thiago, se você fizer um nó assim, não sei o que, ele te bloqueia. Beleza, mas não é automático. Para você fazer, você tem que fazer um nó. Então, a definição pela NBR 15.595, o equipamento de descida, o descensor, ele tem que ter um bloqueio automático. Quer dizer o quê? Uma vez que eu tirei a mão dele, ele trava. Tá? Que equipamento é esse? São os descensores. Os mais conhecidos são esses aqui da Peltz, tá? Ou esses daqui da TASC também, D4, D5, ou os IDs da Peltz também. Tiago, existe só esse? Não, existem muitos outros também, várias marcas, vários modelos aí que você consegue achar aí pela internet. Eu trouxe só os mais comuns, os mais conhecidos, que são esses dois aí também que são utilizados, tá? Então, e aí? Posso usar o freio 8 para fazer técnicas de rapel ou acesso por corda dentro da empresa? Não, não posso usar. Se eu for usar técnicas de rapel, no caso, técnicas de acesso por corda dentro da empresa, eu tenho que usar os descensores com bloqueio automático, seja o ID da Peltz, os D4, D5 da TASC ou qualquer outro que atenda às exigências da NBR, ok? Então não posso usar o freio 8 para fazer essas técnicas. E lembrando, se eu for fazer acesso por corda, eu tenho que saber as técnicas da NBR e ser certificado também, tá? Seguindo as regras dessa certificação, ok? Agora, posso usar o freio 8 para realizar técnicas de resgate? Então aqui ó, tem um modelo de freio, que é um modelo diferente de freio 8, tá? Mas é um freio 8 também. E aqui está dando um exemplo de resgate em altura, seja para subir a vítima ou seja para descer a vítima, tá? Então, normalmente, o freio 8 ele é utilizado para as técnicas de resgate na falta de uma polia, tá? Normalmente, tá? Agora, Thiago, eu posso usar o freio 8 para sistemas de resgate? Eu não vejo nenhum impedimento legal, tá? Eu não vejo nenhum impedimento legal, assim, fala assim, olha, tem alguma norma que proíba usar o freio 8 como equipamento de resgate? Não, tá? Eu não vejo isso. Ah, eu quero usar o freio 8 para técnica de resgate. Não vejo problema nisso daí.
tá? O meu conhecimento técnico, a minha interpretação da norma, eu não vejo nada que te proíba usar o freio 8. Porém, pessoal, o freio 8 ele é utilizado na grande maioria, não só em todas as condições, mas na grande maioria dos sistemas de resgate como meio de fortuna. O que é meio de fortuna? É improvisação. E, gente, empresa não pode improvisar. Quer ver um exemplo aqui? Outra forma de improvisação é esse nó pro SIC, que foi utilizado aqui nessa imagem. Ó. Porque o nó pro SIC ele serve como um trava-quedas. Na hora de subir ele sobe tranquilo, mas na hora de descer ele trava. Tá? É como se fosse um trava-quedas. Porém, você tem um atrito muito grande entre a corda do ProSIC com a corda que você vai estar executando um resgate. Então, isso é arriscado. É arriscado, pessoal. Tá? Empresas não podem correr esse risco. Por quê? Porque a NR35 ela fala que o empregador ele deve assegurar que a equipe de resposta de emergência possua recursos necessários para as respostas de emergência. Que recurso que é esse? São os equipamentos apropriados. A empresa tem que ter os equipamentos apropriados para resgate. A empresa não pode improvisar. Se a empresa improvisar e durante um resgate aquela improvisação falhou e a vítima caiu e morreu, se acidentou gravemente, a empresa vai responder, vai assumir 100% a responsabilidade. Tá? Então tomem muito cuidado. De onde que a gente vê muito isso? A gente vê isso nos treinamentos do Corpo de Bombeiro ou nos cursos de bombeiro civil. É trabalhado muito improvisação. Por que o bombeiro utiliza muito improvisação? Porque às vezes eles não têm recurso próprio. Né? Às vezes porque dependem de autorização de governo, liberar verba para conseguir comprar equipamento. Como às vezes eles não têm equipamento próprio, eles improvisam. Tá? E qual que é o problema disso? Que às vezes a gente aprende essas técnicas de improvisação e a gente quer trazer isso para a indústria. Não faça isso! A indústria, a empresa em geral, com todos os ramos de atividade, eles têm que ter equipamentos próprios para resgate. Ela tem que ter, porque se ela utilizar técnicas de improvisação, ela está infringindo o item 35.6.2 da NR35. E qualquer falha no resgate, a empresa vai assumir 100% a responsabilidade. Por quê? Porque foi feita uma improvisação. Improvisação é feito quando você não tem equipamento próprio. Tá? Então, faço parte do corpo de bombeiros, beleza, não tenho equipamento próprio, vou improvisar. Estou fazendo um esporte, uma escalada, um rapel, um esporte, e aconteceu um acidente lá, eu vou improvisar para fazer um resgate. Agora, dentro das empresas, não pode ter improvisação. Então, normalmente, o freio 8 ele é utilizado como técnica de meio de fortuna, improvisação. Então, se você olhar aqui, ó, esse freio 8 aqui, nessa técnica que está sendo aplicada, nas duas, ele está no lugar de uma polia. Ou seja, nessa técnica aqui deveria ser uma polia. Não deveria ser um freio 8. Então está sendo feita uma improvisação. Não existe só essa técnica, tá, pessoal? Que eu trouxe só como um exemplo para vocês. Eu já vi outras técnicas sendo aplicadas utilizando o freio 8 de uma forma bem semelhante a essa daí, mas já vi sendo aplicada, né, uma técnica de resgate utilizando o freio 8, mas também de forma improvisada. É importante nós sabermos, nós conhecermos? Sim, é importante. Mas a gente deve aplicar isso nas empresas? Não devemos. Tá? Não devemos. A empresa tem que ter o equipamento próprio para resgate, que atenda os recursos necessários. Ok? Ou seja, resumindo, posso fazer técnicas de rapel na empresa? Não posso. Posso fazer técnicas de acesso por corda? Posso, desde que eu atenda as NBRs 15.595 e 15.475. Posso usar o freio 8, é proibido para descensão. Então, se eu for usar a técnica de acesso por corda na empresa, não posso usar o freio 8 para descensão, eu tenho que usar os equipamentos autoblocantes, ok? Com bloqueio automático. E não é aconselhável que se utilize o freio 8 para resgate, tá? O aconselhável por quê? Porque a gente não tem uma proibição direta do freio 8. Se eu quiser usar o freio 8 como equipamento de resgate, posso usar? Posso, mas tome muito cuidado. Tá? E se você for usar ele como forma de improvisação, você pode ser
prejudicado se houver uma falha durante o resgate. Beleza? Pessoal, gostaram desse vídeo? Se você gostou, não se esqueça de deixar o teu like, de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Na descrição desse vídeo aqui tem um link do Telegram, tem um link do Linktree que vai te conduzir a uma página que tem um link do nosso Telegram. Clica lá, você vai ser direcionado ao nosso Telegram. No nosso Telegram a gente está trazendo muita informação bacana. Todos os vídeos que a gente posta no YouTube, no Instagram, a gente publica lá no Telegram também para te avisar dos nossos vídeos. Beleza? Pessoal, forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.